Você já deve ter escutado sobre design patterns, né? Tem um monte deles. E dependendo do problema, sempre tem um que pode te ajudar. Pensando nisso, hoje eu vim compartilhar 9 design patterns que eu acho legal trazer para vocês. Então vamos lá. Bom, o primeiro deles é o padrão observer, é o observador. Então imagina que você tem um objeto onde ele muda de estado e depois dessa mudança você tem que fazer outras ações. Então imagina que você precisa executar várias outras coisas porque esse estado aqui mudou. Às vezes seu código vai ficar uma linguiçona. E pensando nisso, esse observer pode te ajudar nesse caso. Como? Imagina o seguinte: você só faz essa ação e assim que você fizer a ação principal, você notifica, porque vai ter todo mundo que quer tomar uma ação, assim que receber essa notificação, executa o que precisa ser executado. Então, esses que vão executar baseado na ação principal, eles são os observadores, são os observers. Então, essa é uma estratégia onde a ação principal executa e os observadores tomam ação assim que são notificados. Então, imagine que esse principal fez e fala para os outros: olha, deu certo, eu fiz. Com base nisso, todos os outros tomam uma ação baseada no que aconteceu. Com isso, o seu código fica fácil de manter e a execução fica assíncrona. Então, se amanhã aparece um outro observador, basta você seguir o padrão e você não precisa mexer no código principal. Até para testar isso fica mais fácil. Eu gosto de analogia. Pensando no mundo real, imagina o preço do ativo na bolsa, e aí ele muda de preço. Ele notifica: olha galera, mudei de preço. E aí a XP, a Rico, o BTG e o Itaú muda na plataforma deles o preço do ativo, tanto para cima quanto para baixo. Óbvio que com um sistema de bolsa tem muitas outras coisas além, mas pensa na essência do negócio. Aconteceu uma ação, ele notifica e todo mundo está ali de olho, toma a ação que precisa tomar. Aí cada um faz o seu, mas a ação principal é a que notifica o restante. Então esse é o padrão observer. Vamos para o próximo. O próximo padrão é o factory, ou fábrica. Esse cara provavelmente você já viu, né? Tem bastante lugar. E é bastante utilizado mesmo. Imagina que você precisa criar o mesmo objeto várias vezes, em vários lugares. Então você pode passar essa responsabilidade para um factory. A ideia é onde você fala para ele: ó, cria para mim aí. Ele: tá bom. Se vira para criar, te devolve o objeto criado. Fazendo isso, você desacopla o seu código, testa mais fácil e passa a responsabilidade para o factory criar. Uma analogia com o mundo real que eu gosto de fazer é como se fosse uma fábrica de doce, onde você fala para ele: cria um doce para mim do tipo chocolate. Ele se vira para criar e te devolve o objeto de chocolate. A mesma ideia para bala, a mesma ideia para chiclete. E se amanhã aparecer um outro produto, a fábrica se vira para fazer e você só pede e ele te devolve. Essa é a ideia. Vamos para o próximo. O próximo é o singleton, o único. Imagina quando você precisa de uma instância única de alguma coisa, como banco de dados, de um log, de um cache. E aí você precisa garantir que você não crie várias instâncias daquela mesma coisa. O singleton vai te ajudar nisso aí. É bastante utilizado. Então, pensando aqui no mundo real, o corpo humano. Então, imagina, os ossos, está usando a instância do corpo, os órgãos, os músculos, os membros. Então, todo mundo está usando a mesma instância. Então, essa é a ideia do singleton. Usar uma única instância e você garante isso com ele. Vamos para o próximo. O próximo é o decorator. Esse cara é bastante utilizado em frameworks. Tipo o Nest. Eu já estava estudando uma vez o Nest. Olha, você consegue usar decorator atrás de decorator. Como até pensa, uma caixa de ferramenta, né? A ideia dele é você dar habilidades para um objeto
sem mexer na interface dele. Você consegue compor habilidades. Então, pensando no mundo real ali, eu gosto de falar que é como se fosse um jogador de futebol. Imagina que ele vai jogar no campo com grama. Ele usa o Decorator, chuteira do campo. Ou vai jogar num Society, grama sintética. Usa o Decorator, chuteira de Society. E a mesma ideia, vai jogar na quadra, no futsal, vai ajudar, vai usar o Decorator, chuteira de futsal. Essa é a ideia do Decorator. Ajuda bastante. Agora o padrão Strategy. A estratégia. Então imagina que você tem um fluxo e você pode percorrer vários caminhos para completar esse fluxo. Imagina ali um monte de if else, if para cá, else para lá, if else. Quando você vê isso, é um grande candidato colocar o padrão strategy aqui. Porque aí você vai montar a estratégia e passa o restante da execução para esse caminho. Ao invés de fazer 200 ifs ali, já coloca a estratégia, porque já pensando amanhã, se tiver um novo fluxo, encaixa ali na estratégia e faz. Você até pode fazer um caminho somente para ele, que aí você consegue testar só aquilo. Esse cara é um cara que eu uso bastante. E, trazendo a analogia para o mundo real, eu gosto de falar da prova de triatlo, que é quando, para terminar a prova, eu preciso percorrer alguns caminhos dependendo do momento da prova. Então imagina que o triatleta, ele primeiro começa nadando, então ele usa a estratégia de nadar, depois ele faz a pedalada e termina com a corrida. Então imagina que cada um desses é uma estratégia para você concluir a prova. Então esse padrão é bem utilizado, gosto bastante, e o seu código vai ficar bem mais bonito e bem mais fácil de testar. Agora é o padrão Dependency Injection, injeção de dependência. A ideia dele é que o seu objeto receba a dependência de fora e ele não precisa criar a dependência para o mundo externo da parte de dentro. Então imagina que você precisa usar um banco de dados, você não precisa ali criar a dependência com o banco de dados dentro da sua classe, do seu objeto. Você recebe isso de fora e usa. Isso vai deixar o seu código até mais fácil de você testar, mais limpo, e você foca exatamente no que o seu objeto precisa fazer. Isso é bastante utilizado em arquiteturas em camadas, mas você pode usar em qualquer lugar. Pensando no mundo real, é a mesma ideia de você ter a placa-mãe. A placa-mãe recebe as dependências, que é o HD, memória RAM, placa de vídeo, processador ali. Se você precisar trocar, troca a dependência e beleza, a placa-mãe está lá. É a mesma ideia. O próximo padrão é o command. Então imagina que você tenha um objeto que ele vá fazer, você tem um cenário ali que você precisa fazer diversas ações. Tá um monte de ação. Às vezes cada ação ali pode ser um command. A ideia do command é que você pode fazer e se você precisar, você desfaz. Trazendo ali para o mundo real, eu gosto de falar muito da questão da Alexa, né? Você dá comandos para ela. Então, liga a luz, desliga a luz, troca a música, liga a TV, desliga a TV, últimas notícias. Então, você manda o comando para a Alexa, ela executa. E é a mesma ideia. Então, quando você vê várias ações, pode ser que a ideia do command encaixe para você. Agora o padrão adapter. Esse cara é bastante usado em também arquiteturas em camadas. A ideia aqui, imagina que você tem uma interface, você tenha duas interfaces, elas não se conversam, mas você precisa fazer com que elas se conversam. Então você cria um adaptador no meio que saiba fazer a conversa entre os dois. Pensando para o mundo real, a ideia ali é do adaptador de tomada. Então imagina que eu estou em um carregador de tomada do Brasil. Um carregador ali vai carregar meu celular no Brasil e viaja para os Estados Unidos. A minha tomada não é igual. Tipo, as interfaces ali não são iguais. Tudo que eu preciso fazer é comprar um adaptador, um adapter, que conecta um no outro e está tudo funcionando. A mesma ideia para a Argentina, e para a China, para o Japão. Então essa é a ideia. Fazer o adapter. Então quando você vê essa situação, já pensa, olha, o adapter aqui encaixa para mim. Agora o último, não menos importante, é o MVC, o Model View Controller. Esse cara aqui
eu tenho que tirar o chapéu. Já me ajudou um monte, já trabalhei um monte com ele, principalmente com Rails. Esse cara aqui, total respeito. A ideia aqui, depois que você entende, ele é simples. A ideia do view é o que o cliente vê, quem está usando vê, toma uma ação na view, que manda para um controller. O controller vai tomar uma decisão do que fazer. Se ele precisar, ele vai até o model ele vai processar, vai resgatar o dado de um banco de dados, de um arquivo, de algum lugar, e vai repassar para o controller. Com isso em mãos, o controller vai decidir o que ele vai fazer. Vai devolver isso para a view, que é a parte que o usuário enxerga. Então, pensando nisso, esses foram os design patterns que eu queria compartilhar. Se você chegou aqui, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe aí o design pattern que você usa no dia a dia. E obrigado. É isso. Valeu.